Olá, meu nome é Ítalo Guedes, sou agrônomo, pesquisador e criador do canal O Agrônomo Vertical. Hoje nós estamos aqui na Embrapa Hortaliças, em Brasília. Viemos conversar com o Dr. Marcos Braga, pesquisador, especialista na área de irrigação e fertirrigação, que está conduzindo esse experimento com morango em túneis altos. Marcos, obrigado aí por nos receber. Queria perguntar a você, por que cultivar morango sob esses túneis? Na realidade, esses túneis ele cria um microclima que ele protege da chuva, né, principalmente, mas ele cria um microclima adequado para que a planta cresça nesse período chuvoso, né? Aqui em Brasília, quando as chuvas vêm, elas vêm com muita intensidade e afeta a questão da irrigação, também da fértil, e a questão da nutrição também, que é importante nesse período chuvoso aqui. No caso, nós estamos no período chuvoso, boa parte do tempo com muita nebulosidade, muita nuvem. Esse plástico chega a atrapalhar, por exemplo, que a planta receba adequadamente a luz do sol e faça fotossíntese? Não, nesse período aqui em Brasília, a intensidade luminosa é bastante elevada, a gente já tem esses dados, e ele não afeta o crescimento do morangueiro. Se você ter ideia, pode olhar aí, você vê que o morango está crescendo adequadamente. Sim. E aí a gente já tem esses dados e não afeta o crescimento nem a questão da produção em si do morango. Perfeito. Marcos, eu vejo aqui que também tem plástico no chão. Tem o canteiro, onde você plantou 2 fileiras de morango, e o canteiro é coberto com uma lona plástica. Para que serve isso? Bom, a função dessa lona plástica no cultivo das hortaliças e aqui na região do morango, principalmente na questão das plantas daninhas, plantas invasoras, ele tem um grande controle, você vê que não tem plantas daninhas, não cresce, né? Ela sequer cresce. Sequer cresce. E também aumenta a questão da eficiência das irrigações, que você não tem perda por evaporação, então você diminui o tempo de irrigação das plantas, ou seja, você tem uma economia também de água nesse período e em qualquer outro período aqui que se planta morango com macho. A gente costuma ver também o uso de plástico preto. Aqui você está com plástico branco. Tem diferença, Marcos? Tem diferença. O plástico branco ele não aquece tanto como o plástico preto. E nesse período aqui, com a intensidade luminosa bastante alta, o plástico preto ele aquece bastante. E isso afeta principalmente no transplante das mudinhas, com muita perda de muda. Quando você transplanta nesse período aqui, o pegamento é afetado. E também a questão do conforto da planta. Se você, com o plástico preto, esquenta bastante, o plástico branco ele aquece muito pouco e ele dá mais um conforto para as plantas, né? Você vê que os ramos dela, na questão também da produção, o frutinho fica ali em cima aí do plástico branco, ele não tem queimadura. Perfeito. Marcos, esse morangueiro, ele está sendo fertirrigado, não é isso? Sim. É um trabalho de fertirrigação. Aqui nós estamos fazendo uma relação N-potássio, que é muito importante. Nitrogênio e potássio. Nitrogênio e potássio, que é muito importante para o desenvolvimento de todas as plantas, e principalmente do morangueiro. O potássio é muito importante na qualidade dos frutos, sim, não é isso? Na qualidade dos frutos. Sabor, teor de açúcar. Isso. Então tem um ensaio aqui com variação dessa relação nitrogênio e potássio para definir qual a melhor relação desses nutrientes aqui para a região do DF. Marcos, qual é a vantagem da fertirrigação em comparação com a adubação convencional, por exemplo? Bom, a fertirrigação, além de você adotar em pequenas quantidades, adubação em pequenas quantidades, você tem maior eficiência, porque você vai dar, na hora que a planta precisa, aquela quantidade de nutrientes. É diferente. Você pode dar, por exemplo, todo dia, uma quantidade de nutrientes para a planta. Enquanto a outro método, que é um método mais convencional, você aplica às vezes 3 vezes durante o ciclo uma quantidade muito grande de adubo, e aí esses adubos podem ser perdidos, né? Você tem uma economia na questão da adubação e você também tem uma eficiência maior. No caso, a fertirrigação se trata de fornecer junto o adubo e a água. O adubo ele vai dissolvido na água de irrigação. Não é isso? Sim, são adubos especiais, né, que estão alta solubilidade, não é qualquer adubo. Muitos produtores erram aplicando adubos que não são adequados e aí não tem uma resposta adequada da cultura. Perfeito. E ainda tem problema de entupimento de sistemas, que aqui a gente está usando sistemas de gotejamento que entope facilmente com, por exemplo, adubos que não são solúveis. Perfeito. Marcos, a irrigação, ela fica mais eficiente no caso do gotejamento?
Sim, se aplicada adequadamente, é claro. Muitos produtores acham que só por ter mudado o sistema de aspersão para gotejamento aumenta a eficiência. Claro, a tendência é essa, mas se não aplicar adequadamente, não aplicar de modo dentro da técnica, às vezes não é tão eficiente. Por exemplo, se não for bem dimensionado o sistema, se não for determinar a lâmina adequada, o tempo adequado. Tem produtores que trocam o sistema de gotejamento e quer que deixa 2, 3, 4 horas irrigando naquele. Não é assim. Então tem que ter um acompanhamento técnico, tem que ter orientação técnica para aplicar adequadamente. E também a parte do dimensionamento dos sistemas é muito importante. Marcos, para fazer a adubação via fertirrigação, também tem que fazer a análise química do solo, como na adubação convencional? Com certeza. É a base de toda adubação, é a análise química do solo. E também, posteriormente, por exemplo, acompanhamento da cultura. Tem que acompanhar, ver se ela está, as partes sintomas, ver se tem algum sintoma de deficiência, está respondendo eficientemente, ver se tem alguma parte, por exemplo, se está, principalmente em final de linha, né? Você tem que acompanhar final de setor, se a planta está desenvolvendo adequado, para ver se você está fazendo a fertilização adequada. Na parte de fertilização, você, além da questão dos nutrientes solúveis, né? Tem que ser uma alta solubilidade, tem a parte também da questão do volume de injeção. A parte de quanto volume de água eu vou injetar para aquela área, para que ela seja eficiente e o adubo chegue lá no final da área onde as plantas estão mais distantes do sistema de injeção de fertilizante. Perfeito. A orientação para se fazer a adubação é a partir da análise química do solo. Com certeza. E para fazer a irrigação, existe algum tipo de análise, algum tipo de acompanhamento da umidade do solo? Sim, aqui nós usamos vários aparelhos que a gente pode usar para acompanhar a umidade do solo, mas a gente usou aqui o Irrigás, que é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, para determinar o momento de irrigar, e a gente usa dados da nossa estação meteorológica para determinar a evapotranspiração da cultura e fazer a determinação das lâminas, os cálculos das lâminas e o tempo de irrigação, em função do sistema usado. Então irrigar não é só jogar água, existem técnicas que vão orientar o produtor de quanto irrigar, por quanto tempo. De quanto e quando irrigar, né? Isso é importantíssimo. O sistema, quando você instala, o sistema de irrigação que você instala no campo, ele tem que sempre ter manutenção, você tem que fazer testes de vazão periodicamente para ver quanto de água está caindo naquele local, ou seja, está sendo disponibilizado para as plantas, né? E isso é feito no campo. A partir daí se faz um planejamento do manejo das irrigações. E esse planejamento ele pode ser feito diariamente, como a gente faz aqui, tira as medidas dos sensores, vê se está precisando de irrigação, faz os cálculos com dados meteorológicos da evapotranspiração da cultura e aplica a lâmina requerida pela planta para aquele período. Eu vou demonstrar aqui como é que é feito a leitura do sensor Irrigás. Aqui é um Irrigás de 15 kPa, ele está mais ou menos aqui a 10 centímetros de profundidade, na realidade 8 centímetros, no meio do sistema radicular da cultura do morango. Vem pela manhã ou qualquer horário, mas normalmente é pela manhã, e coloca o sensor dentro de uma garrafinha com água. Dentro desse sensor ele tem uma esferazinha que sobe. Se, por exemplo, agora a esfera subisse, entrasse dentro desse êmbolo, precisa fazer irrigação. Ou seja, está na hora de fazer irrigação. Não é? Se esse caso aí a esfera não subiu. A esfera não subiu, significa que não precisa irrigar. A cultura tem água suficiente no solo para que a cultura desenvolva. Então é isso, é bastante simples, né? Pode fazer leitura a qualquer horário, manhã, à tarde, ou qualquer horário, à noite, qualquer horário. É um sensor bastante preciso. O produtor usando o Irrigás, ele certamente vai ter economia de água e de energia, não é isso, Marcos? Com certeza. O Irrigás, ele possibilita o produtor saber o momento de irrigar, e ele também no final, no caso aqui a gente calcula pela evapotranspiração, mas ele pode também fazer o manejo da irrigação dele só com Irrigás. Isso aí é com a prática, ele pega essa prática, quanto de água vai colocar de cada irrigação, para que o Irrigás a água chegue lá onde está o Irrigás, ou seja, onde está as raízes da cultura, e satisfaça a demanda hídrica dela. Marcos, o túnel, isso aqui é um túnel alto. Túnel alto. Existe o plantio também em túnel baixo, existe o plantio em estufas.
Qual é a vantagem do túnel alto em relação ao túnel baixo e à estufa? Existe alguma vantagem? Veja, aqui na região, né, que é uma região, nesse período, é bastante quente, o túnel baixo também é colocado para evitar a questão da chuva, dos danos causados pela chuva, muita umidade no morango causa muita doença. Perfeito. E o túnel alto, ele tem essa facilidade, que se vocês for ver, ele é aberto aqui, então Perfeito. aqui dentro o conforto para a planta, né, o efeito de estufa é diminuído, você não tem aquele calor que tem um túnel baixo. Perfeito. Que pode causar dano, assim, ou seja, o crescimento da planta nesses túneis, ele é melhor do que no túnel baixo. No questão da estufa, se a estufa for toda fechada aqui na região e tiver um pé direito acima de 4 metros, vai ter um efeito bom para a cultura. Agora, se o pé direito for abaixo de 3 metros, como tem várias regiões usam essas estufas, você vai ter o efeito da estufa que pode afetar nesse período, que é bastante quente aqui na região, o desenvolvimento do morangueiro. No caso, o túnel alto vai ser certamente menos caro do que instalar uma estufa, não é? Tem isso também. Aqui foi menos caro, aqui a gente fez... Essa área aqui tem em torno de... São 200 metros de túnel, né? Custa em torno de R$3.000. Né? Aqui é uma área experimental, é claro que isso aqui você pode tirar, guardar, né? Isso aqui é removível, que não é a mesma coisa do estufa. Né? Você pode remover e levar para as outras áreas. Pode-se cultivar outras culturas também. Aqui nós estamos com morango, já que os túneis baixos, você normalmente aqui na região é usado para morango e para culturas, poucas culturas folhosas. Isso aqui você usa para tomate, pimentão e outras culturas, né? Tem essa vantagem também. Estivemos aqui hoje conversando com o Marcos Brandão Braga, pesquisador da Embrapa Hortaliças, da área de irrigação. Marcos, muito obrigado por nos receber aqui em seu experimento. Gostou do tema? Quer assistir mais vídeos sobre esse assunto? Dê o seu joinha, assine e aperte o sininho. Obrigado!